DF, aqui diretamente do canal da Câmara Legislativa do Distrito Federal aqui no YouTube, para tratar dos temas da nossa cidade, para tratar dos temas que falam sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, e nem sempre a gente vai tratar de temas felizes, né? A gente precisa também, às vezes, falar sério. É o caso de hoje, a gente traz aí o tema da prevenção do suicídio, no mote aí do mês de setembro, né, o mês do Setembro Amarelo. A gente vê aí alguns órgãos públicos iluminados, lembrando a gente, recordando, trazendo ao debate essa questão do suicídio, estimulando o debate sobre esse tema. E hoje, para conversar sobre isso com a gente, nós temos 2 deputados distritais. A gente tinha anunciado que haveria também a presença do deputado Fábio Félix, mas a assessoria dele entrou em contato com a gente, falou que ele teve algum imprevisto, não vai poder participar. Mas ele também já participou com a gente aqui outras vezes. Hoje, então, a gente já tem conectado aqui com a gente deputado Delmasso e deputado Eduardo Pedrosa. Deixa eu dar primeiro o meu boa tarde, meu boas-vindas ao deputado Delmasso. Boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos nossos telespectadores, né, ou web espectadores, né, da TV Web da Câmara Legislativa. Boa tarde, meu amigo e irmão, deputado Eduardo Pedrosa. E esse tema, infelizmente, não é um tema feliz, mas é um tema que precisa ser tratado com muita seriedade, até porque, infelizmente, tem ceifado diversas vidas e vidas de diversos jovens, principalmente aqui no Distrito Federal. Parabéns aí à Coordenação de Comunicação Social pela escolha do tema para falarmos no dia de hoje. É isso aí. Obrigado, deputado, mais uma vez aqui pela presença. Deixa eu dar meu boa tarde também ao deputado Eduardo Pedrosa. Bem-vindo, deputado. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Delmasso. Também é um grande amigo, pessoa que eu admiro muito e que tem feito um trabalho aqui na Câmara incansável, né? Também é importante falar, mas é um tema ruim, temos à disposição para poder falarmos um pouquinho para a população, para as pessoas, e levantar esse debate, essa discussão que é tão importante hoje em dia na nossa sociedade. Muito bem, eu vou começar aqui contextualizando um pouco esse tema do suicídio, trazendo até um dado que foi pensado aqui pela equipe de jornalismo aqui da nossa Câmara Legislativa, um dado do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que atua aí na prevenção do suicídio já há muitos anos, já há algumas décadas, né? Que revela que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram realmente a concretizar algum plano, a elaborar algum plano para poder cometer um suicídio, né? Esses números são maiores do que a gente imagina, porque muitas vezes isso é um tema reservado, calado, né? Na verdade, esse tema está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar. O fato é que são registrados 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, que dá mais ou menos aí uns 30 suicídios por dia, quer dizer, é um número bastante expressivo. Deixa eu começar ouvindo o deputado Delmasso. Deputado, como eu estava dizendo, esse é um número muito mais próximo, muito mais real do que a gente gostaria, ou do que a gente imagina, mas o fato é que a gente precisa trazer esse tema para o debate, né? Porque senão as pessoas que estão sofrendo disso, não adianta calá-las, não adianta fingir que a gente não está vendo, né? É verdade. Flávio, tem um outro dado que é importante, que saiu inclusive no início desse ano, que, segundo um levantamento que foi feito, os suicídios no Distrito Federal caíram 15%, mas as tentativas aumentaram em 22%, né? E que eu acho que é importante nós tratarmos aqui que o suicídio ele não é, vamos dizer assim, uma coisa que está distante das pessoas, e normalmente existem algumas características, né? Alguns fatores de risco que levam as pessoas, por exemplo, a cometer o suicídio. Alguns fatores são, primeiro, a depressão, transtorno bipolar, os transtornos mentais relacionados ao uso de álcool ou qualquer outra substância como drogas ilícitas, até mesmo as drogas lícitas, se elas usadas
exageradamente, podem tirar a pessoa do prumo, transtorno de personalidade e a esquizofrenia. Ou seja, todas essas aqui são alguns fatores de risco de doenças, pessoas são consideradas com doenças mentais. Existem também alguns aspectos psicológicos que podem levar, certo, a pessoa a tentar tirar a sua própria vida, né? Quais são os fatores? Uma perda recente, baixa resiliência, ou seja, pessoas que não têm, emocionalmente falando, não conseguem lidar com a perda ou até mesmo com algum tipo de derrota ou com algum tipo de contratempo na vida, certo? Uma personalidade, pessoas que têm personalidade impulsiva ou agressiva demais e que têm um humor muito instável, tem uma história, um histórico de abuso físico ou sexual na infância, pessoas que têm uma desesperança, ou seja, não tem um fator motivacional, né, para que a sua vida exista, e conflitos de identidade, certo? Então, esses são alguns aspectos psicológicos, certo? Que são levados, que podem levar as pessoas a pensar no suicídio, certo? Então, assim, o que é importante também? O importante é que muitas dessas pessoas, certo? Principalmente nos fatores psicológicos, elas não sentem, elas não são pessoas normalmente, aquelas que cometem ou que tentam, são pessoas que se sentem sozinhas. Mas quando eu falo que se sentem sozinhas, não é porque elas vivem sozinhas, não. É porque elas se sentem sozinhas, não conseguem ser compreendidas e com isso acaba tentando o suicídio, muitas vezes conseguindo, né, tirar a sua própria vida. Resumindo tudo, são pessoas que acham que, tirando a sua própria vida, elas vão resolver um problema. Elas acham que a vida delas é um problema para os outros, certo? E, além do mais, elas acham que a dor que elas sentem também dentro do seu coração, nas suas emoções, vai ser resolvida, certo? Tirando a sua própria vida. Então, esses são alguns fatores de risco, certo? Que podem levar uma pessoa a tentar cometer o suicídio. É importante a gente colocar esses fatores aqui, porque esses fatores são identificáveis, quer dizer, existem tratamentos e tudo mais, né? Não é simplesmente uma revolta qualquer que vai fazer com que a pessoa cometa o suicídio, né? Quer dizer, a coisa é mais complexa mesmo. Deputado Eduardo Pedrosa, como é que o senhor vê esse tema, né? É um tema que atinge as pessoas, o íntimo das pessoas, mas que também é um tema de saúde pública, é um tema que envolve toda a sociedade, né? Bom, primeiro que eu gostaria até de citar um número aqui que me chamou muita atenção. A gente está falando aqui dos casos em geral, né? Citou 32 casos por ano no Brasil, 32 casos por dia, 12 mil casos por ano de suicídio no nosso país, 1 milhão no mundo. Nós estamos falando de um número absurdo, um número muito alto. Mas eu queria falar sobre como isso acontece entre os jovens, sabe, deputado Delmasso? Isso me chamou muita atenção, esse dado, quando eu fui levantar algumas informações. O segundo principal causador de morte entre os jovens de 15 a 24 anos hoje é o suicídio, né? Então, você vê, né, o quanto que isso se tornou uma coisa rotineira, né, na vida dos jovens, o quanto isso está entrando dentro da casa das pessoas. Eu acho que a nossa vida mudou muito em muito pouco tempo. A tecnologia, a evolução toda que nós tivemos veio para ajudar em muita coisa, mas, por outro lado, também abriu as portas para que aconteça, por exemplo, a instigação, igual nós vimos nos últimos anos, o Baleia Azul, essas coisas todas aí na internet, que fizeram com que os meninos passassem a ter acesso a informações ou a serem manipulados ali pelas redes e, naturalmente, acontecesse no final uma tragédia ou uma tentativa aí de suicídio. Esse número de 17% da população em algum momento ter pensado em algum momento cometer suicídio ou tirar a própria vida é um número extremamente elevado e que chama a atenção de todos nós. O deputado Delmasso falou de algumas causas e assim, eu acho que a gente tem que avançar muito nos fatores de proteção, né? Eu também selecionei uns aqui, como o apoio da família, dos amigos, crenças religiosas, culturais, que com certeza são fundamentais para que a gente tenha índices menores, envolvimento na comunidade, a vida social satisfatória e acesso a serviços de cuidado de saúde mental, que aí eu acho que o Estado ele pode ter um papel fundamental, inclusive,
na prevenção, no cuidado, na orientação dos meninos, dentro da casa das pessoas, para que a gente possa ver aí as pessoas terem um ambiente familiar mais adequado. O ambiente familiar é algo que, com certeza, influencia muito os jovens e essas pessoas nesse processo, e a gente veja aí o menor índice de suicídio. O desemprego é um fator também fundamental, que eu acho que nós estamos vivendo um momento atípico. Nós já tínhamos o desemprego latente no DF, no Brasil, mas agora, no pós-pandemia, isso ainda se tornou uma coisa ainda mais grave. Então, ainda estamos tendo que conviver com o aumento do estresse na casa das pessoas por conta de ter que ficar preso dentro de casa, por estar vendo muita notícia negativa todos os dias, aquilo tudo, e ainda, às vezes, a pessoa está desempregada, passando uma dificuldade financeira. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que tentar levantar, né, muito essa situação dos jovens, levar para dentro da casa das pessoas quais são os fatores de proteção, como que nós podemos contribuir e como que a gente pode fazer um trabalho mais dinâmico. Queria citar um número aqui, antes de passar a palavra, que me chamou também muita atenção. Nós temos hoje 162 psicólogos escolares no Distrito Federal. Nós temos mais de 500 mil alunos, mais de 600 escolas. Então, claramente, a gente vê que existe a necessidade do Estado também estar mais presente no cuidado desses meninos, num trabalho lá na base, dentro das escolas, cuidando das famílias, para que a gente possa diminuir esses números e, assim, também estar aí ajudando a melhorar a vida das pessoas. Eu me lembro de um tempo mais ou menos recente, quando veio à tona alguns jogos que existiam entre os adolescentes, como o Baleia Azul, né? Que eram jogos que estimulavam as crianças a se mutilarem e até a cometerem suicídio. O deputado Delmassa acompanhou isso e tem um projeto, inclusive tem um projeto que abarca também esse tema, né, deputado? Na época do Baleia Azul, a gente entrou com uma ação no Ministério Público Federal e também no Ministério Público do Distrito Federal para que houvesse uma investigação, e não só eu, mas outros deputados no Brasil inteiro entraram, e por causa dessas denúncias acabou tendo uma operação no Brasil inteiro que acabou apreendendo algumas pessoas que no Brasil fomentavam isso, né? Mas na realidade isso veio de fora, e existem, na realidade, sobre a questão do jogo, existe uma rede, nós descobrimos essa rede, na realidade nós descobrimos, não, as pessoas já sabem, que é uma rede chamada Deep Web, que é uma rede que é o lixo da internet, né? Então as pessoas acessam, nós conseguimos quebrar um pouco dessa rede quando abrimos a CPI da pedofilia aqui na Câmara Legislativa, certo? E conseguimos ali levantar muitas situações, muitos jogos, muitas ações que levavam as crianças, adolescentes e jovens à prática do suicídio. O deputado Eduardo Pedrosa falou uma coisa fenomenal, né? Que, por exemplo, um dos aspectos, um dos fatores de proteção é o suporte familiar. E aqui eu quero focar um pouco a minha fala sobre essa questão da valorização da família como política pública de Estado. E aqui eu não estou falando de modelo de família, eu estou falando de família no contexto amplo da sua concepção. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade em que a família ela tem sido destruída. Como? Hoje, por exemplo, é natural você ver, por exemplo, pais e mães, para que seus filhos fiquem quietos e não atrapalhem nas suas atividades, pegar este aparelho e entregar na mão deles, com um vídeo no YouTube ou com qualquer tipo de jogo, enfim, ou entretê-los, certo, dentro de casa. E com isso, as crianças e os adolescentes, principalmente, vão se isolando. E quanto mais isolados eles ficam, certo, emocionalmente ficam mais frágeis. E, claro, é porque é o seguinte, todos nós aqui sabemos para onde nós vamos correr quando quando passamos por alguma dificuldade, né? Quando a gente passa por algum momento difícil. Quem tem pai e quem tem mãe vivos vai atrás dos pais e das mães, enfim. Essa geração, que é essa nova geração que está vindo, está perdendo a referência. Está perdendo a referência, por exemplo, de quem ela deve recorrer quando ela tem alguma frustração. Aliás, a referência dela é esse equipamento. A referência dela é esse tipo de... É o telefone celular, é o tablet, é o computador. E ali, ela, com uma pesquisa, com algumas teclas, e apertando Enter, ela consegue respostas.
E ali, dentre das diversas respostas que aparecem, ela vai, muitas vezes, no momento emocional que ela está passando, escolher uma resposta que, para aquele momento, para ela é interessante. E muitas vezes aquela resposta é uma resposta tipo assim, tire a sua vida. Se está doendo, por que você vai continuar com isso? Né? Então, não tem assim, filtro, né? A internet não tem filtro, não tem como você filtrar. Não tem filtro, é verdade, a internet não tem filtro. E aí eu quero citar aqui que foi um acerto do governo Bolsonaro em criar o Ministério da Família, inclusive uma Secretaria Nacional que trabalhe com a temática da família. Mais uma vez, não estou aqui defendendo o modelo de família, tá? Todos sabem, sou conservador, sou de direita, tenho sim um modelo de família na qual eu defendo, inclusive apresentei um projeto de lei que virou lei, que o próprio Supremo Tribunal Federal definiu essa lei como constitucional, mas não estou aqui defendendo o modelo de família, mas eu acredito que o Estado precisa tratar a família como uma política, tratar a família como ente central da execução das políticas públicas. O deputado Eduardo Pedrosa apresentou um número aqui que é alarmante. Nós temos 500 psicólogos, não é isso, deputado? 500 psicólogos para quantos? Desculpa, você falou o número de psicólogos, são 500 mil alunos para... São 160 psicólogos 160? escolares para 500 mil alunos. Imagina, 160 psicólogos escolares para 500 mil estudantes. É um absurdo isso, é sobre-humano, não tem capacidade, enfim, esquece. Então, assim, o Estado precisa entender, e eu falo Estado, não estou falando governo, estou falando do Estado, certo? Precisa entender que, se ele não considerar a família como ente principal da execução das políticas públicas, infelizmente, esses números vão aumentar a cada dia. Os números de suicídio vão aumentar, os números de assassinatos vão aumentar, porque todas as mazelas da sociedade, Flávio, todas as mazelas da sociedade, eu defendo isso, advém da desestruturação da família. Todas. Inclusive as principais doenças que nós vemos aí no mundo. Porque, claro, se você tem uma família estruturada, quando eu digo estruturada, é uma família que tenha condições, por exemplo, de pagar ou de ter um acesso a um serviço de saúde de boa qualidade, uma educação de qualidade, certo? Onde a criança e o adolescente possam voltar para casa e ter ali, na sua casa, o asseio emocional para que ela possa se reestruturar. Se o Estado entender isso, nós vamos conseguir mudar essa situação. Política pública não pode ser feita com base no indivíduo. O indivíduo tem direitos e deveres, mas política pública, na minha visão, na minha visão, precisa ter a família como base. E a família tem que estar de olho, tem que estar presente, não é? As escolas também, como levantou aqui o deputado Eduardo, também tem que estar de olho nos seus alunos, colaborando junto com as famílias, né? Para poder identificar, porque a questão é que a gente precisa identificar quando o problema está acontecendo, quando o problema está começando a acontecer, para poder agir, né, deputado Eduardo? Exatamente, né? O trabalho tem que ser na base da prevenção, e o ambiente familiar, com certeza, é onde isso tudo começa, né? O deputado Elmastro falou muito bem aí, citou alguns pontos que ele acha relevante dentro dessa construção do que está sendo feito voltado para a família, eu concordo. Penso que nós temos hoje que avançar muito nesse sentido de que as pessoas hoje estão passando por uma situação diferente daquilo que a gente imaginou viver um dia, né? Tem um nome, né, que chama de quadro de transtorno do estresse pós-traumático, né, que é algo que nós estamos vivendo agora em virtude da pandemia do coronavírus ainda. Então, a gente ainda vê que a gente tem um fator agravante que está levando as pessoas a um estresse fora do nível que a gente vinha vendo nos últimos anos. Então, nós vamos ter todo um movimento da sociedade no sentido de precisar realmente de ajuda, de precisar de auxílio para a saúde mental. A gente vê... Eu gosto de citar, por exemplo, muitos militares, né? Porque eu acho que os militares eles estão sempre muito suscetíveis às pressões do dia a dia. E você vê que a gente tem um número muito elevado. Nos últimos anos, a gente tem
aumentado a quantidade de suicídios entre os militares no Distrito Federal. Isso também carece de uma necessidade de um olhar especial. Hoje a Polícia Militar tem toda uma gestão, a gente tem que deixar isso muito claro, tem um trabalho atento a isso, e isso mostra o quanto que as pessoas todas estão suscetíveis a essas pressões do dia a dia e estão começando a ficar ansiosas e nervosas e, consequentemente, deprimidas e levando aí a acontecer o suicídio e tudo mais. Dentro desses números, eu cheguei até a apresentar um projeto, até queria citar esse projeto aqui, que ele fala que nas unidades de saúde e de ensino, o Estado tem que prover atendimento para os alunos, para os pacientes e para os familiares, e a nossa ideia é fazer com que a gente reorganize algumas coisas nesse sentido, e também que o Estado faça investimentos aí no quadro de pessoal, busque se reestruturar no sentido de atender os meninos e as pessoas na rede de saúde. É fundamental que o Estado faça a sua parte e a gente tem que estar sempre presente nessa discussão. Queria também aqui, eu acho que é importante citar, eu citei, por exemplo, a instigação, né, o Baleia Azul e tal, que a gente viu que aconteceu nos últimos anos. E nós temos uma pena hoje para reclusão de 6 meses a 2 anos, né? E infelizmente, a gente precisa de legislações mais rigorosas também, eu acredito nesse sentido, ajudam uma pessoa que sabe que está precisando de ajuda, ou instigam uma pessoa a cometer um ato como esse, de suicídio, simplesmente pela diversão ou por algum problema mental. A gente não pode aceitar que isso continue acontecendo na nossa sociedade. Deputado Delmasso, o deputado Eduardo Pedrosa citou aqui um projeto, né, relacionado ao tema. O senhor tem um projeto também sobre o tema que cria a notificação compulsória dos casos de tentativa de suicídio. Como é que seria isso, né? Seria uma ação preventiva, mas quem que faria essa notificação? Explica para a gente entender melhor. Ô, Flávio, essa notificação compulsória ela tem por objetivo gerar dados, né? Hoje, por exemplo, a questão do suicídio, vamos dizer assim, ela é tratada como uma das doenças, tratada como uma doença do novo século, né? Desse mundo contemporâneo. E da mesma forma como, por exemplo, há anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, dados sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, e o Estatuto da Criança e Adolescente obrigou a fazer notificação compulsória para os médicos que atendessem crianças que foram abusadas sexualmente. Então, nós estamos partindo dessa mesma linha, certo? A notificação compulsória é que quando um estabelecimento, aliás, uma unidade de saúde, atender alguém que teve a tentativa de suicídio, certo? Possa notificar as autoridades de saúde e de segurança, certo? E social também, sobre esses dados. Para quê? Para que a gente possa ter dados mais concretos e elaborar políticas públicas mais efetivas, certo? Porque hoje os dados que nós temos são os dados que são gerados pelo CVV, ou até mesmo alguns dados que não são, não é que não são confiáveis, mas não são completos, certo? Porque nem todos os casos, como você muito bem disse, nem todos os casos de tentativa de suicídio, quando são atendidos pela rede pública, são notificados. Então, esse projeto tem por único objetivo de nós levantarmos essa situação. Para quê? Para que os gestores públicos tenham condições de elaborar políticas de Estado de combate ao suicídio. Isso é importante até para a gente entender quem são essas pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente estava comentando aqui sobre os jovens, né, que sofrem esse problema. Mas hoje, saiu a notícia hoje, aliás, no Correio Brasiliense, um psicólogo e pesquisador aqui da UNB, o Renan Lira, ele falando que os idosos é o grupo de maior índice de suicídios hoje no Brasil, que normalmente você tem aí de 6 a 8 mortes por 100 mil habitantes, um número geral. No caso dos idosos, ele chega a 20 mortes por 100 mil habitantes. E aí a gente pensa na enorme quantidade, por exemplo, de pessoas idosas que vivem sozinhas, né, que vivem, às vezes, praticamente abandonadas, né? E, às vezes, a gente não imagina, a pessoa já viveu muito e tal, mas a pessoa, às vezes, é exatamente numa situação de mais idade que a situação se complica e a situação mental das pessoas também fica mais fragilizada.
Deputado Eduardo Pedrosa, como que a gente faz numa situação dessa, né? Os idosos sofrem, os jovens sofrem, é preciso fazer campanhas em relação a isso, quem que a gente pode recorrer numa situação como essa, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com esse problema? Acredito que nós devemos fazer campanhas. Eu cheguei a ler essa matéria até citada, e a vulnerabilidade econômica é um dos fatores que leva os idosos a cometer esses atos. Então, é um fator importante o Estado participar da vida do idoso e inserir ele dentro de programas que ele possa ter alguma remuneração, que ele possa ter alguma contribuição econômica, porque muitas das vezes esse idoso ele depende de ajuda de alguém e às vezes essa pessoa não pode ajudar ou não tem ninguém para ajudar e aí acaba levando ele a um estresse num nível extremamente elevado e ali ele acaba cometendo o ato do suicídio. Então, acho que tem programas das secretarias do governo, como, por exemplo, existe o Mestre do Saber, existe ainda, mas é um programa que eu acho que deveria ser ampliado, que ajuda bastante esses idosos, envolve eles dentro da comunidade. Os idosos têm experiência, eles podem agregar muito na vida dos jovens, no sentido de levar para eles a experiência que eles têm de vida, ou ajudar a escolher, às vezes, uma profissão, ou participar de um ambiente educacional, enfim. Eu penso que nós podemos abranger muito mais coisas dentro das cidades e levar isso para perto da casa das pessoas. Essa é uma perspectiva que eu acho que é extremamente relevante. E a gente tem muitos mitos, né? Assim, muito se fala também que a pessoa tentou suicídio uma vez, não vai tentar de novo, a criança não suicida. Não, é importante que as pessoas tenham sempre a consciência de que pode acontecer com qualquer um e você tem que sempre estar atento, né? Se vê que tem qualquer sinal, se realmente está vendo que a pessoa está passando qualquer dificuldade, é importante você avisar e participar. A internet não está muito boa aqui, mas acho que está dando para acompanhar aí. Então, eu penso que é por aí, e essa é a linha que nós temos que tentar seguir para poder contribuir. E também, claro, né? A justiça está presente na casa das pessoas. O deputado Delmastro falou muito bem. O ambiente familiar ele é importante, né? Não só para prevenir o suicídio do jovem, mas também para prevenir o suicídio do idoso, né? Todas as pessoas aí, querendo ou não, ficam vulneráveis a um ambiente familiar desequilibrado, um ambiente familiar onde as pessoas elas não se sentem acolhidas ou têm algum tipo de dificuldade de relacionamento. Deixa eu ouvir um pouquinho também do deputado Delmastro. Deputado, como é que o senhor vê essa questão dos idosos, né? Muitas vezes isolados, eu imagino até que agora, nesse tempo de Covid, que eles estiveram e estão, que estar mais isolados ainda, isso é um fator de preocupação, né? É verdade. Isso só demonstra, mais uma vez, que falta política pública, né? Falta política pública voltada para esses, vou dizer, segmentos da sociedade que ficam muitas vezes à margem, né? Mesmo tendo direitos, mesmo a gente tendo leis, legislações, né? Mas eu sempre digo o seguinte, uma política pública ela só se torna realidade quando há investimento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, hoje, qual é o investimento que o Estado está fazendo para cuidar dos seus idosos? E quando eu falo cuidar de idoso, não é você criar asilo, né? Quando eu falo cuidar de idoso, é você promover atividades em que os idosos possam contribuir e possam conviver com as novas gerações, certo? Por que não, por exemplo, o Estado não pegar todos esses idosos e contar, certo? Levar para um parque, pegar os estudantes da escola pública e esses idosos contarem um pouco das suas histórias, certo? Que são carregadas de experiências e que muitos desses jovens e adolescentes não sabem, realmente não sabem, não têm noção do que, por exemplo, da sapiência do que esses idosos já passaram e têm condições de contribuir. E uma coisa que o deputado Eduardo Pedrosa falou é o seguinte, isso acontece com qualquer um, certo? A vontade, muitas vezes, a questão da depressão, isso acontece com qualquer um, independente de posição social, de mandato, de não sei o quê. E, assim, eu não tenho vergonha de falar, certo? Mas eu passei por um problema desse, tempos atrás, certo? Passei por um problema muito, muito ruim, passei por uma situação muito ruim na minha vida e que eu tive que buscar ajuda, certo? Mesmo muitas vezes assim, pô, mas você é deputado, você tem tudo na vida, que não sei o quê, né?
eu até digo o seguinte, o pessoal, deputado, parabéns, né? Tá certo. Só a gente sabe que a gente sofre aqui, né, deputado Eduardo? Mas, enfim. Né? Mas eu passei por esse tipo de problema, certo? Tentei, sim, pensei em tirar minha própria vida, porque eu achava que não estava contribuindo em nada. Mas, graças a Deus, busquei. E quebrei um paradigma, tá? Quebrei um paradigma comigo mesmo, porque muitas pessoas falam assim, eu preciso de ajuda psiquiátrica ou psicológica, eu sou louco, eu sou doido, né? Só doido e maluco precisam de ajuda psiquiátrica e psicológica. Eu digo o seguinte, doido e maluco é quem não procura uma ajuda de um profissional. Hoje eu digo o seguinte, graças à ajuda desses profissionais, e digo mais, também ao relacionamento que eu tenho com a minha instituição, com a igreja, certo? Como foi colocado como um dos fatores, conseguir sair desse furacão, certo? Porque só quem passa por esse processo sabe o que é você ser, os pensamentos que você tem. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Muitas pessoas têm, não vou falar porque expõe a vida e tal, não sei o quê. Mas eu digo, né? Minha vida é uma vida pública, tá aberta aí. Tem uma frase que fala que a vida é um livro aberto. A minha é aberto, exposto em praça pública, tá certo? E transmitido por todas as redes de TV. Né? Não tem problema nenhum com isso. Mas é importante, nós que estamos nessa posição, nós falarmos que a gente também passa por problemas do dia a dia, certo? Que a gente é de carne e osso, que a gente também sofre, que a gente também tem sentimentos, e que muitas vezes as pessoas lá fora falam assim, não, esse cara aí é playboyzinho, mas não conhece a nossa história, não conhece a nossa vida, não sabe o que cada um fez, não para chegar onde está, mas o que todos que estamos aqui, qualquer pessoa, não só deputados, servidores e tal, nós temos a nossa história. E muitas vezes, aqui eu quero dizer, a política, ela é cruel, porque ela não respeita o ser humano. Ela agride o ser humano de uma tal forma que desvaloriza a pessoa como ser humano. Então, assim, eu tenho sempre falado e pregado nas minhas relações políticas que uma coisa é ter uma divergência política da pessoa, certo? Agora, eu não posso desrespeitá-la. Eu não posso chegar e falar uma coisa que não é verdade, ou imputar um crime a uma pessoa, certo? Mesmo que não tenha sido, até que não seja transitado e julgado. Então, assim, eu digo que a política ela é cruel, não processo político. A política ela é boa. A política boa é quando a gente consegue, né, deputado Eduardo Pedrosa, como emenda parlamentar, mudar a vida de uma pessoa, mudar uma escola, colocar ali, talvez pintar uma unidade básica de saúde, colocar uma calçada, colocar iluminação nova na cidade, e a gente vê as pessoas mudarem um pouco do seu comportamento por causa daquela ação que nós fizemos, ou um projeto de lei que a gente beneficia. Mas parte da política é cruel porque elas não estão nem aí com a pessoa, atropelam. E isso faz com que muitas pessoas entrem em depressão. Não falo só políticos, mas quem trabalha nesse meio. E também não só isso, mas quantas pessoas, pais de família, hoje, por causa da pandemia ou por causa de diversas coisas, não têm hoje o dinheiro para colocar comida dentro de casa. E quando chegam dentro de casa, vê o filho chorando, querendo um danoninho, né? Ou quando o pai vai, ou quando a mãe vai fazer quando a mãe vai fazer uma compra, eu falo isso porque minha mãe foi assim, né? Minha mãe era recepcionista de hotel e quando ela recebeu o primeiro salário, na época do Plano Cruzado ainda, nem sei se o deputado Eduardo Pedrosa era nascido, né? Que é o mais novo de nós aqui. Minha mãe foi fazer a compra, eu puxei a blusa dela dizendo que eu queria um danoninho, ela disse que não tinha dinheiro para comprar. Naquele momento eu entendi, mas para minha mãe foi muito ruim. Tem pais que não aguentam isso. Tem pais que não aguentam isso. E o que acontece? Eles se sentem impotentes e a solução eles acham que é tirar a própria vida. Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que as redes sociais se tornaram extremamente intolerantes. As pessoas dizem o que querem por meio das redes sociais, falam o que querem por meio das redes sociais, certo? Sem respeitar o outro. Uma coisa é ter divergência política, ideológica. Agora, desrespeitar
você falar o que você quiser e sem responsabilização nenhuma, isso fere, isso machuca. E também numa sociedade em que, infelizmente, as pessoas, não as pessoas, mas a sociedade em si começa a valorizar a individualização e não o coletivo, certo? Por isso que eu sempre digo o seguinte, se a gente pode fazer o bem, por que fazer o mal? Vamos fazer o bem para todos, independente de posição política, de posição partidária. A arena da discussão política é o plenário. Do plenário para fora, nós vamos respeitar todos, com a sua história, com a sua família, porque nós precisamos, como seres humanos que somos, dar o exemplo para a sociedade que, independente das posições políticas, nós respeitamos as pessoas como elas são e como elas devem ser respeitadas. A gente sente falta desse respeito hoje, né? Ainda mais nesses tempos de internet em que as pessoas estão sendo canceladas, muitas vezes, nas redes. Eu imagino que, às vezes, tem adolescentes, às vezes crianças, né, que recebem mensagens na internet e como é que a pessoa vai lidar com aquilo, né? É uma situação muito difícil. A gente já está seguindo para o fim aqui da nossa conversa. Deixa eu ouvir as palavras finais do deputado Eduardo Pedrosa. Por favor, deputado. Primeiro, agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos que acompanharam, né, a live junto com a gente, que viram um pouquinho aí desse tema importante, que acompanharam os dados que a gente trouxe, as informações que a gente colheu para poder passar para cada um aqui. O deputado Elmárcio fez uma fala agora que, assim, eu acredito muito, deputado, que a gente chegou num ponto que as pessoas realmente passaram a não respeitar umas às outras. As redes sociais, eu acho que levaram a um distanciamento, né, do olho no olho, que é algo que realmente é muito preocupante. Claro que tem um fator positivo, que a gente sabe que o fator de integração social, enfim, mas, por outro lado, levou um distanciamento pessoal, né, do olho no olho das pessoas. E igual você disse que teve, por exemplo, um quadro parecido, eu também já vi outros parlamentares aqui relatarem situação semelhante. Também já passei por isso na minha família. As pessoas acham, às vezes, que ter o poder ou ter qualquer coisa vai te levar a não estar suscetível a isso, né? Infelizmente, não é bem assim. A ansiedade, a depressão, esses sentimentos, né, todos ruins, né, eles, querendo ou não, fazem parte da vida de todas as pessoas, independente da classe social, e a gente é importante olhar sempre para cada pessoa com um olhar humano, com um olhar especial, com um olhar de que respeita o outro acima de qualquer outra coisa. Você falou até no plenário, o plenário é a nossa arena, né? Acho que até entre nós eu vejo o plenário como um lugar onde a gente pode debater temas, mas a gente tem que respeitar opiniões. Às vezes a sua opinião não vai ser a mesma que a minha não vai ser a mesma que a sua, mas a gente tem que aprender a se respeitar. E dali para fora, a gente também tem que aprender a respeitar as pessoas, e se respeitar também como político. Eu penso que todos nós, eu pelo menos, as pessoas próximas, você, eu tenho certeza que sim, deputado Elmárcio, entraram na política por vocação, porque acreditam que é possível fazer alguma coisa boa, né? Uhum. Em alguns momentos a gente chega a sacrificar muita coisa para poder estar tentando fazer alguma coisa pelo próximo, né? Então, é importante que a gente tenha um olhar aí também aqui para dentro da casa, como uma casa que respeita as diferenças, mas que busca sempre fazer o melhor para o próximo, propor ações que sejam boas para a comunidade, respeitando a opinião dos outros. E para a população em geral, que a gente tem um exemplo, né? Dê o exemplo. Acho que o político está aqui para dar o exemplo, que a gente tem uma casa que se integra, que auxilia, que dá suporte no momento de dificuldade e que também está sempre olhando aí para aquelas pessoas, até pelos servidores aqui, que podem estar passando por situação semelhante. E a gente possa aí mudar, né, a realidade daqui e assim mostrar para a população que é possível a gente fazer a diferença no macro, aí, no governo, na casa das pessoas, enfim. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que acompanharam, agradecer a oportunidade, pedir desculpas pela internet aqui, que nós temos um pouquinho de dificuldade aqui no meu gabinete, mas faz parte do processo, e deixar aí um abraço a todos, dizer que faremos o possível e o impossível
para tratarmos sobre esse assunto da melhor maneira possível, buscando a prevenção, buscando respeitar a vida das pessoas, buscando respeitar os nossos jovens. Vamos cuidar disso como um assunto sério, porque é um assunto que tem que ser levado a sério, que tem que ser discutido sim, e que a gente vai ter que encarar de frente. Que a gente encare de frente logo, para que a gente possa cuidar das pessoas o melhor possível e que a gente não perca mais vidas. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado, obrigado. A internet estava um pouquinho instável aí, mas deu para entender aqui a mensagem. Deixa eu ouvir, então, as palavras finais também do deputado Delmácio. Deputado, até trazendo uma mensagem aqui para alguém que possa estar passando, né, por uma dificuldade, ou tem alguém na família ou próximo, como até o senhor colocou aqui no seu exemplo, né, no seu exemplo aqui da sua própria vida, né, que você citou, a gente precisa procurar ajuda, né? Existe ajuda, existem mecanismos, quer dizer, não é um beco sem saída, né? Bem, para aqueles que estão passando por isso, eu quero dizer o seguinte: quebre o silêncio. Não fique calado. Não passe por isso sozinho. Encontre alguém que você confie, alguém que você goste, e abra o seu coração. A melhor forma é você desabafar. E eu fiz isso, e graças a Deus estou aqui, né? Procurei quem eu confiava para me abrir, e graças a Deus, né, estou aqui firme e forte. E quero dizer o seguinte também, para finalizar. Hoje, além de nós estarmos falando sobre esse tema, é importante que a gente olhe para dentro da nossa casa. Você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio, tia, sobrinho, olhe para a nova geração. Não deixe com que eles fiquem isolados. Não ache que é porque eles estão com o telefone na mão, ali, conectados numa telinha, certo? Que eles estão bem, que eles estão tranquilos. Não. Converse. Chame para conversar. Peça para se abrir. Peça para que eles contem o que eles estão sentindo. Outra coisa, nunca ignore um pedido de uma conversa de uma criança. Mesmo que a criança possa falar qualquer besteira que você ache, mas ela é genuína e ela quer ter segurança de que ela pode confiar em você. Com isso, nós vamos construir com certeza uma geração diferente. Uma geração que não vai ficar isolada. Uma geração que vai usar sim a internet para o bem e não para o mal. Não adianta ter leis, não adianta ter política pública, se eu e você não fizermos a nossa parte com os nossos filhos e com alguns aí com os netos e com os sobrinhos. Então, a mudança disso tudo, claro, depende do governo, depende de nós, mas depende de cada um e cada uma de que está nos assistindo. Que Deus abençoe, muito obrigado e parabéns. Parabéns, deputado Eduardo Pedrosa, que quero só para finalizar. Antes eu respeitava no início da legislatura, hoje eu admiro esse deputado, porque ele tem, olha, parabéns, viu? Deus te abençoe. Também te admiro muito, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Obrigado aos dois pela participação, foi muito legal ouvir a palavra dos dois deputados que estiveram com a gente aqui, um tema difícil, mas que a gente tem que conversar, a gente tem que falar e a gente tem que fazer, como o deputado falou, a gente tem que fazer também a nossa parte dentro de casa, tá bom? E obrigado também a você que participou aqui no chat, que mandou a sua mensagem, lembrando sempre que você pode enviar essa live CLDF, né, esse vídeo aqui por WhatsApp, enviar para outras pessoas, enviar para alguém que você acha que se interessa pelo tema, tá bom? E acompanhar também a Câmara Legislativa do Distrito Federal nas nossas redes sociais. A gente está lá no Twitter, no CLDF Notícias, no Facebook, @CLDF Notícias, e no Instagram, Comunica CLDF. E lá no nosso site também você pode conferir todas as notícias diariamente. A gente produz notícias trazendo para a população do DF todo o trabalho que é feito pelos nossos deputados distritais, tá bom? A live fica aqui gravada também para você assistir futuramente. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez aos deputados, ao público aí de casa, um abraço e até a próxima live CLDF. Tchau!